E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver o que significa a inclinação de uma reta dentro da geometria analítica e também o coeficiente angular de uma reta. E vamos aprender a calcular essas coisas. Vamos lá? Beleza, gente. Então, vamos começar com a definição do que é inclinação. Essa aula aqui vai ser uma aula bem curtinha, então vou definir o que é inclinação, depois coeficiente angular, dar um exemplo de como calcula e fechou. É um tópico simples, mas muito importante para o estudo da reta. Então, primeiro, o que a gente chama de inclinação da reta? A inclinação da reta nada mais é do que o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Sempre medindo do eixo x até chegar na reta no sentido anti-horário. Esse ângulo formado a gente chama de inclinação. E para a gente entender melhor como que é feita a medição desse ângulo, eu vou colocar aqui 4 figuras para a gente entender. Primeiro, se a reta for horizontal. Esse é o caso, acho que pior de a gente ver essa inclinação, certo? Mas imagina que essa reta tivesse em cima do eixo x. Então elas seriam duas retas, o eixo x e a própria reta, que teriam a mesma direção. Então o ângulo formado entre elas seria de 0 grau. Mesmo que a reta esteja deslocada para cima ou para baixo, a gente continua considerando que a inclinação da reta é de 0 grau. Tudo bem? Agora, e se a gente tiver uma reta crescente? Uma reta crescente, ou seja, conforme eu vou indo para a direita, a reta também vai indo para cima. Uma reta crescente, ó, como é que a gente mede o ângulo? Ó, parte do eixo x e vai até chegar na reta, no sentido anti-horário. Esse ângulo, concorda que vai ser um número entre 0 e 90 graus? Quando a reta for crescente? Beleza? Agora, a reta também pode ficar crescendo. Vamos supor que você está girando a reta, né? A inclinação da reta tem a ver com esse ângulo que ela está girando ali. Se ela tiver a 90 graus, for uma reta vertical, né? Se ela for uma reta vertical, a gente fala que ela tem inclinação de 90 graus. Tudo bem? E ela seria paralela ali ao eixo y. Tudo bem? E, no último caso aqui, vamos supor que você continua girando, a reta passa a ser agora decrescente. E numa reta decrescente, o ângulo formado entre o eixo x e a reta, do sentido anti-horário, do eixo para a reta, vai ser um ângulo maior que 90, né? Passou do 90, mas continua sendo menor do que 180 graus. Se você continuasse girando essa reta, na hora que ele chegasse no 180, ela voltaria no caso da paralela aqui, ó, voltaria no zero. Certo? Então a gente nem acaba considerando a inclinação 180 graus, porque a gente já fala que essa inclinação é de zero. Então a inclinação fica sempre entre 0 e 180, não passa de 180, tudo bem? Tá, então isso é a inclinação da reta. Agora, o que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta, por definição, é a tangente da inclinação. Então você calcula lá a tangente, aqui a reta fazendo 30 graus. Quanto que é o coeficiente angular? Tangente de 30 graus. Tudo bem? Apenas isso, simples assim. Tá, sabendo disso, vamos fazer uma certa análise aqui, ó. Vamos completar essa tabela com algumas possibilidades de inclinações, qual seria o coeficiente angular respectivo, o sinal dele, e se a reta seria crescente ou decrescente. Na verdade, eu quero fazer assim uma análise, ó. O coeficiente angular ser positivo significa o quê? O coeficiente angular ser negativo significa o quê? Certo? Esse tipo de análise que eu quero fazer aqui com vocês. Então vamos pensar primeiro, ó, vamos completar a primeira linha dessa tabela. Vamos pensar num ângulo de inclinação de 0 grau. Esse é o caso em que a reta é horizontal, né, paralela ao x. Tudo bem? Se eu tenho lá a inclinação de 0 grau, o meu coeficiente angular é a tangente de 0 grau. Como que a gente calcula a tangente de 0 grau? Bom, para nos ajudar a lembrar essas coisas de tangente, de ângulos, eu fiz aqui o ciclo trigonométrico. Lembra um pouquinho de trigonometria? Vamos lembrar para vocês aqui, ó, quem está esquecido um pouco. Como é que a gente calculava tangente de ângulos? Então, primeiro a gente tem um ciclo trigonométrico aqui, ó, com os eixos passando pelo centro dele, desse ciclo, dessa circunferência. Esses eixos, o horizontal a gente fala que é o eixo cosseno e esse aqui seria o eixo seno. O eixo tangente, que é o que interessa para a gente aqui especificamente, é esse eixo que tangencia a circunferência. É bom que ele é até intuitivo, né? A reta tangencia, ela vai me fornecer as tangentes dos ângulos.
Tá, mas como é que eu represento a tangente dele? Basicamente, você vai lá e põe um ponto em cima da circunferência que representa tal ângulo. Então, por exemplo, 30 graus, você partiria aqui, esse ponto aqui, ó, onde está o mouse aqui, ó, ele representa o 0 grau. E aí você vai percorrendo no sentido anti-horário. Então, 30 graus, você percorreria 30 graus para cima. Imagina que aqui é a sua dobradiça, aqui, ó, bem na origem. Aí você abre 30 graus. Na hora que você abre 30 graus, vai ter um ponto marcado sobre a circunferência. A tangente, como que você determina? Você passa pelo centro, passa por esse ponto e deixa bater na reta tangente aqui, ó. A altura que ela bater vai te dar a tangente daquele ângulo. Certo? Eu falei bem rapidinho aqui porque a nossa aula não é de trigonometria, né? Aqui você só precisa saber um pouquinho de tangente só para resolver. Mas se você tiver dúvidas maiores, talvez mais para frente eu faça aulas de trigonometria. Eu ainda não tenho aulas no canal de trigonometria, pode ser que eu faça. Bom, vamos começar com o 0 grau. O 0 grau seria o próprio ponto da origem aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esse ponto, então você sai aqui do... Esse aqui, na verdade, não é a origem, é a origem dos arcos, né? Mas a origem do centro do ciclo trigonométrico é aqui, ó. A gente parte do centro do ciclo e vai até o ponto marcado. E repare que ele está bem no zero do eixo tangente. Ele não está nem para cima, então quer dizer que ele não é positivo, e não está para baixo, significa que ele não é negativo. Certo? Então a gente tem aqui que a tangente vale zero. E o coeficiente angular, então, que era tangente de zero, dá o próprio zero. Tudo bem? Nesse caso, a reta é crescente ou decrescente? Bom, pela figura a gente vê que ela não é nenhum dos dois. Ela é simplesmente uma reta horizontal. Beleza? Agora, se o meu ângulo estiver entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus é aquela figura que a gente fez da reta crescente, né? A inclinação é entre 0 e 90. Bom, isso significa que na hora que você fosse representar o ângulo de 90 graus aqui, ó, ela ficaria aqui no primeiro quadrante. Certo? Um ponto aqui coloquei qualquer. E aí como é que a gente define a tangente? Sai do centro do ciclo trigonométrico, passa pelo pontinho e vê onde bate. Está vendo que bateu para cima do eixo tangente? Significa que a tangente desse ângulo é positivo. Então, ó, quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, a inclinação, o coeficiente angular é positivo e a gente viu que isso é uma reta crescente. Beleza? Então, essa é uma coisa que a gente pode sempre lembrar, ó. Porque depois a gente vai ver como calcula o coeficiente angular e tal, mas já sabe que se o coeficiente angular deu positivo, então significa que a minha reta é crescente. Beleza? Agora, e se eu tiver um ângulo de inclinação de 90 graus, ou seja, a reta vertical? Nesse caso, olha como é que a gente calcula a tangente de 90. Você vai lá, marca o 90 aqui no ciclo, que seria bem nesse pontinho aqui, né? 0 vai até o 90 aqui. E aí parte do centro do ciclo, passa pelo pontinho do 90. Reparem que ele ficou paralelo ao eixo tangente. Ele nunca vai tocar o eixo tangente. Significa que essa tangente não existe, não tem como você calcular. Então, quando a inclinação é de 90 graus, não existe coeficiente angular. Você não consegue calcular a tangente de 90. Tudo bem? E a reta, nesse caso, também a gente nem fala que é crescente nem decrescente. Ela é simplesmente vertical. E, por fim, se o ângulo de inclinação estiver entre 90 graus e 180, significa que a reta é decrescente. Aqui não. E aí vamos calcular a tangente desse ângulo. Na verdade, poderia ser qualquer ângulo no segundo quadrante aqui, né? Como é que você calcula a tangente desse ângulo? Vamos supor que você soubesse o ângulo exato. Você pega esse ponto, passa pelo centro e vai até bater no eixo tangente. Bateu aqui embaixo. Beleza. Tá vendo que deu para baixo da origem aqui dos arcos? Se deu para baixo, significa que é negativo essa tangente aí. Certo? E quando a tangente é negativa, então a gente tem que a nossa reta é decrescente. Tudo bem? Então, tudo isso, espero, não sei se ficou claro para vocês ainda exatamente, né? Porque teve essa parte da trigonometria, que não é parte do nosso curso agora, não é o nosso foco, então eu expliquei bem rápido, mas espero que vocês tenham entendido o principal, pelo menos, para verificar. No final das contas, o que importa aqui para a gente é, se o coeficiente angular é positivo, então a reta é crescente. E se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Basicamente é isso que você precisa saber. Os outros dois casos aqui de 0 grau e 90 graus são casos bem específicos de retas verticais ou horizontais que quase nem aparecem, para falar a verdade. Mas é bom você saber também. Né? Quando o ângulo é de 90 graus, a reta vertical,
você não tem coeficiente angular, você não consegue calcular tangente de 90. Beleza? Tá. Agora, como é que eu determino, então, um coeficiente angular? Como é que eu descubro o coeficiente angular de uma reta? Bom, imagine então que você tem dois pontos de uma reta, A e B, né? O ponto A, xa, ya, ponto B, xb, yb, formei a reta. A gente sabe que a inclinação da reta é esse ângulo formado entre a reta e o eixo x. O que a gente precisa descobrir, já que eu quero descobrir o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo, certo? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou prolongar uma retinha aqui, formando um triângulo retângulo. Na hora que eu formei esse triângulo retângulo, como essa reta aqui, ó, que passa pelo A, está paralela ao meu eixo x, eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se aqui é ângulo θ, aqui ó, é o mesmo ângulo θ, cuja tangente a gente quer descobrir, já que a gente quer saber o coeficiente angular, né? Agora, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, esse cateto vale xb menos xa, concordam? O xb, vamos supor que fosse 7 e 2 aqui. Qual é a distância entre o 7 e o 2? É 7 menos 2, que é 5. É só subtrair, né? E aqui, ó, os y's. Eu faço yb menos ya, me dá o outro cateto. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Aliás, como é que eu calculo tangente de um ângulo dentro de um triângulo retângulo? Vocês lembram? A tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, seria o nosso oposto ao θ, seria o yb menos ya, e o adjacente, xb menos xa. Certo? Então, cateto oposto é isso aqui, sobre cateto adjacente, que é esse aqui, chega no coeficiente angular. Se você já soubesse o ângulo, o ângulo é 30 graus, então é tangente de 30, já calcula, mas às vezes você não vai saber o ângulo que está formando ali. Certo? O exercício não vai te fornecer essa informação, ele vai te fornecer dois pontos da reta, ou vai te fornecer a equação da reta. E aí, para descobrir o coeficiente angular, yb menos ya sobre xb menos xa. Você poderia ter feito o contrário aqui também. Ó. Algebricamente, se você fizer ya menos yb, inverter aqui a ordem, tá tudo bem, desde que você inverta embaixo também. xa menos xb. Certo? O importante é que sempre tem que começar. Se você começar com o b em cima, tem que começar com o b embaixo. Pensando que é A e B, se fossem outros nomes também não importa. Você tem que começar com o mesmo ponto em cima e embaixo, menos o outro ponto em cima e embaixo. Em cima é a diferença dos y's e embaixo é a diferença dos x. Beleza? Então, para finalizar, vou fazer um exemplinho rápido. Ó. Uma reta passa pelos pontos A e B. O A é 5, 7 e B é 9, 11. Determine os valores do seu coeficiente angular e de sua inclinação. O coeficiente angular, a gente acabou de mostrar que é só fazer a diferença dos y's sobre a diferença dos x. Acabamos de mostrar. A diferença dos y seria 11 menos 7. E a diferença dos x, 9 menos 5. Poderia ter feito o contrário, 7 menos 11 e 5 menos 9. Daria na mesma, certo? Porque você ia trocar o sinal de cima, mas ia trocar o de baixo também, no final ia cancelar esses sinais trocados. Então aqui, ó, 11 menos 7 é 4, 9 menos 5 é 4, e 4 sobre 4 é 1. O coeficiente angular dessa reta que passa por esse ponto é 1. Nem sempre vai ser possível, a partir do coeficiente angular, você chegar na inclinação, no ângulo. Mas o número 1 é um número bom. A gente sabe que se a inclinação, se o coeficiente angular é 1, significa que a tangente do ângulo é 1. A tangente de quanto que dá 1? Vocês lembram? Tangente de 45 graus, né? Então esse ângulo, para que a tangente dê 1, tem que ser de 45 graus. Essa é a inclinação da reta no nosso exemplo. Tudo bem, gente? A aula até que acabou dando um pouquinho mais de tempo que eu esperava. Eu achei que ia ser rapidinho, para explicar tudo rápido, tudo bem detalhado, mas mesmo apressando um pouquinho na parte de trigonometria lá, demoramos bem até. Mas espero que vocês tenham entendido. Basicamente, o que precisa saber dessa aula? O coeficiente angular é tangente da inclinação. E como calcula, se você tiver dois pontos, o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. Diferença dos y sobre diferença dos x. Matou o problema. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E até mais. Tchau pra vocês.